Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. E já estamos chegando assim rapidinho, sem mais delonga, falando ó, que nós agora vamos começar a pegar pesado. Pegar pesado sim. Vamos entrar, que a gente fica o tempo todo na introdução desse tema assim que é assim espiritual, do qual o próprio Jesus veio e tentou falar, chamar ele de Beelzebul. Aí depois a luz falou com o Saulo, que virou Paulo, e aí ele começou a falar lá em 1 Coríntios 15, está tudo lá, e aí falou, se vocês acreditarem somente nesta vida, vocês são um miserável. Meu Deus, presta atenção, hein? Então nós temos que pegar pesado nesse tema que é o ministério do reino de Deus, o reino espiritual, o reino que estava próximo quando Jesus veio e pregou. Então nós vamos pegar pesado, que a gente está ali pincelando e tudo. A gente vai estar falando sim sobre o tema, assim que entrar o ano, falar, esmiuçar sobre o tema batismo no Espírito Santo, mas nós temos que pegar pesado, que uma coisa tudo tem a ver com a outra, e vamos estar falando desse mundo espiritual, que a gente não está vendo, mas que ele é real. Meninas e meninos, antes que o galo cante, por favor, olha, vai dando like assim, ó, se inscreva, tá? Comente, entendeu? Compartilha com outro. Você já se inscreveu? Compartilha com outro. Olha, nós temos muita coisa para estar falando sobre o mundo espiritual, sobre esse sobrenatural, sobre IQM, sobre a espiritualidade. Nós temos agora que entrar direto nesses assuntos e nós vamos estar pegando pesado mesmo, Agora é crer ou não crer, entendeu? Nesse ministério do reino espiritual, tá bom? Então vai dando like, porque nós vamos estar assim, ó, levando assim a nossa mente a assim crescer um pouco mais, tá? Nesse conhecimento, tá bom? Precisamos conhecer um pouco mais de Deus. Não somos como Jó, Nós somos, conhecemos a Deus não só de ouvir falar, mas nós conhecemos a Deus, Conhecemos a Deus porque nós conhecemos e entendemos este mundo, essa dimensão, esse mistério, do mundo espiritual, tá bom? Vamos lá, e vai dando like aí, por favor. 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis o que? Conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo éreis o que? Guiados, Deixavam você comprar terreno no céu. Quando eu falo você, não, eu falo da humanidade, da terra, da inocência terrena, humana, que era assim na Idade Média, era assim. E por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, anátema quer dizer maldito, não pode da mesma boca jorrar, dois tipos de água, de palavra é água, água é palavra. Então, boca que abençoa não amaldiçoa. Então, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós vamos estar passando, vídeos sobre coreografias, sobre palavra, sobre testemunhos, de vidas fora do corpo, IQMs, histórias sobrenaturais, natural e sobrenatural, para que nós venhamos a avançar neste mundo, que muitas das vezes por religiosidade nós ignoramos.
mas que precisamos avançar, irmãos. Vamos entrar com tudo neste ano. Então, versículo 4 diz assim, de 1 Coríntios 12: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, o mestre, né, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, né? Não é instituições, não é homens, terreno, mas é Deus, é o soberano que opera, né? Tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim, o que? Proveitoso, né? Muitos desviam os dons, né? Para comércio, para o seu ego, não é verdade? Para outros propósitos. Mas nós temos que ter o propósito do reino de Deus, não é verdade? Porque a é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Não precisamos ter soberba e muito menos viver almejando ter os mesmos dons, né? Porque há variedade de dons, né? Que é repartido por Deus, está lá em Efésios 4, né? 11, tem variedade de dons que é repartido, né? Por Deus, é dado, é dom, né? Como ele disse para Jeremias, lá no capítulo 1, Jeremias, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te conhecia, eu já tinha te designado, foi eu que te designei a profeta, né? Antes dele estar no ventre da mãe, presta atenção. Então, é isso que nós vamos tratar. É deste que Deus já conhecia e conhece Deus de antemão, antes de haver os montes, entendeu? É isso que nós vamos estar tratando, né? Não é do Jeremias, que nasceu do ventre da mãe, mas é do Jeremias que Deus conheceu, né? Antes de estar no ventre da mãe. Vê se entende, tá bom? Presta atenção, hein? É esse Deus que nós vamos tratar. É este dom que nós vamos tratar, tá bom? Presta atenção. Então vai juntando as pedrinhas. Em Romanos 12 diz assim: rogo-vos, eu imploro vocês, né? Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Muita gente gosta de fazer muitas coisas, né? Mas para mostrar um para o outro, né? Mostrar um para o outro. Mateus 7, 22 diz: eu fiz maravilha no seu nome, mas Deus falou: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então não venhamos a fazer nada, né? Para estar mostrando um para o outro, mostrando para o homem, né? Porque a recompensa vem de Deus, então é para Ele que devemos fazer as coisas, não é verdade? Presta atenção, hein? 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, né? Então, Paulo dizia naquele século que ele vivia, e nós trazemos para o nosso século. Então, ele disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação que é da vossa mente. Né? Então, o culto só é racional se houver entendimento da palavra e transformação por causa da palavra. O resto é show, né? O resto é autoajuda. Então, presta atenção, hein? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para o quê? Que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade, o quê? De Deus. Aqui no versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, né? Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais o quê? Remissos,
Sede, é o que? Fervorosos de espírito, servindo ao Mestre, regozijai-vos na esperança, né? Sede pacientes na tribulação, na oração e seja perseverante. Não regozijai-vos, recomende Deus, né? Na esperança, né? Na paciência, na tribulação, na oração e na perseverança. Compartilhai, né? As necessidades uns dos outros. Vamos aqui para no capítulo 13 de Romanos, só aqui o versículo 8 que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama, né? Quem ama ao próximo tem o quê? Cumprido, né? A lei de Deus, tá bom? Então vamos juntando as pedrinhas. Aí nós vamos aqui a 2 Coríntios 12. Olha, presta atenção, nós estamos pegando pesado assim no sobrenatural, no reino de Deus espiritual. Presta atenção. Se é necessário que me glorie ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Mestre. Lembre-se que Paulo encontrou foi com a luz, o Nazareno luz, não foi o histórico. Vai lá em Atos 22, ali do 1 ao 8, 9, né? Leia ali. Parte bem assim do 6 ao 9, 10 ali vocês vão ver que ele encontrou com a luz, né? Ele encontrou, ele se converteu, porque ele viu ali o sobrenatural que é natural, né? Que existe. Então, ele ali está dizendo, olha, conheço um homem, estava falando dele mesmo, né? Mas ele estava tão, assim, encantado com aquilo que ele não sabia que estava acontecendo, até nos dias de hoje. A gente tem esse dom, né? De estar fora do corpo. Lembra-se que ainda há pouco falamos de Jeremias, né? Jeremias que ele conheceu antes de estar no ventre era um, e aquele que entrou no ventre era outro. Presta atenção, hein? Vai entendendo, por favor. Então, eu particularmente, eu tenho este dom. Eu já dei 3 horas da primeira vez no canal Experiências Luminosas, 3 horas, né, de testemunho. Foi dia 6 de maio, né, desse ano de 2022, que saiu, tá? E depois teve outra gravação que saiu em outubro, me parece que foi 9 de outubro, no mesmo canal. Aí foi mais 2 horas de testemunhos. E ainda tem muito mais, né? Então, irmãos, estamos falando do mundo espiritual. Para nós chegarmos ao entendimento do que é o batismo no Espírito Santo, a gente tem que entender esse outro mundo, assim, o que é Espírito Santo. O pessoal não quer saber, só quer saber de ser religioso, entendeu? Não quer saber. Qualquer coisa, quando vê uma manifestação, está endemoniado, entendeu? Conheço um homem em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Arrebatado. O espírito, né, fica fora do corpo, né? Fica fora do corpo. Então isso é arrebatamento, tá? Arrebatamento que vocês conhecem, né? Que vai todo subir, ficar voando pelo céu, tocando flauta e tudo que vai, é o corpo físico subindo, não é nada disso não. Presta atenção. Não vê às vezes quando tem igrejas, congregações ali, né, quando está realmente ali a presença de Deus, unção, as pessoas muitas vezes são arrebatadas. Então fica ali o corpo ali deitado, né? A pessoa está respirando, porque está ali com a alma, né? É igual quando estava na barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe está o quê? O corpo e alma vivente, né? Botou Deus, soprou e fez o quê? Alma vivente. Mas o espírito, nós somos o quê? Tricotônico, né?
Então nós somos corpo, alma e espírito. Então eu estou tratando aqui do espírito, entendeu? Que o corpo mesmo sem ele se movimenta, fala, fritura, problema. 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, né? Aí ele já falou, o paraíso, terceiro céu, o paraíso. Porque é um mundo, irmãos, que é invisível, mas ele é real. Eu estou falando convicto porque eu conheço. Aleluia. Entendeu? Presta atenção. Quando lá na cruz Jesus estava ali com os 2 ladrões, aquele que creu nele, acreditou, o que ele falou para aquele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que é este mundo, né? Não foi esse paraíso céu, né? Para mim parece que em João 3,13 diz que ninguém foi esse céu aí que todo mundo acha que vai ficar tocando flauta lá. Ninguém foi esse céu a não ser aquele que veio de lá, que foi o resiliente do Jesus de Nazaré. A luz que encontrou com Paulo, que disse lá no versículo 8 de Atos 22, eu sou o Nazareno, porque é para ele reconhecer, né? Para ele reconhecer tem que falar, eu sou o Nazareno, aquele, o ressuscitado. Não sou mais aquele que andou aqui por aí com vocês falando desse mistério, vocês não deu a mínima, não deu bola. Entendeu? Então foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é o que é lícito ao homem referir, né? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas obstei-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, né? Porque tá preocupado, né? Esse cara tá louco, esse menino aí andava matando todo mundo que diz do caminho aí, e de repente ele fala que contou com uma luz que falou com ele, que era aquele profeta que morreu lá na cruz, que disse que vinha salvar todo mundo, não salvou ninguém, que todo mundo rico ali em Jerusalém, não era guerreiro, e foi trocado por Barrabás, entendeu? E aí, o que aconteceu? Paulo ali queria que eles acreditassem nele, né? E eles tinham tudo para acreditar, porque Paulo era um perseguidor. E ele era o quê? Ele estudou com Gamaliel, ele tinha a melhor faculdade, né? Então ele não podia estar louco. Ele realmente encontrou o paraíso, né? Do qual a religiosidade quer ignorar, porque senão eles não são do Senhor, né? Presta atenção, menino. Então, é desse jeito, vamos seguindo com a palavra. Daí Paulo, preocupado, 1 Coríntios 15, ele disse que ele estava querendo explicar, meu Deus, aquela luz, o Jesus ressurreto, né? A ressurreição de Cristo, né? Penhor da nossa ressurreição. Então Paulo começou a falar, irmão, venho lembrar os evangelhos que vos anunciei, né? O qual recebeste, no qual ainda o perseveras, porque ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos-la preguei. Não pode desviar, irmão, tem que falar o que a coisa que acontece. A gente tá falando muito espiritual, vocês ficam fugindo pro mundo religioso aí, trazendo, entendeu? Botando um montão de coisas, Deus é unidade, aí traz um montão de divisão, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Trazendo bandeira, desbandeira daquilo. Nosso altar é Cristo, meu Deus do céu. 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também eu recebi. Entendeu? Ele está falando, pelo amor de Deus, eu que fui no terceiro céu, lá na terceira dimensão, lá no paraíso. E eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, que eu fiquei assim, como uma coisa encantada, coisa que eu nunca vi na minha vida.
Nunca tinha acontecido, entendeu? Esses negócios aí de eu estar fora do corpo e tá vendo tudinho acontecendo, tá tudo lá, entendeu? É esse mundo real, vizinho, mas real. Aí, entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês, entendeu? Que no versículo 3 de 1 Coríntios 15, antes de tudo vos entreguei, entendeu? O que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que as Escrituras, né? Estava lá falando, né? Isaías 9, Isaías 6, Isaías 61, né? Falou que ele veio, para que ele veio, Jesus histórico, né? Então, 4. E que foi sepultado e ressuscitado. Ele não morreu, então porque vocês estão adorando ele memória, menino, presta atenção. Se vocês adoram eles e ele memória, é porque você não crê que ele está vivo. Porque você canta, porque ele vive, posso crer no amanhã. Entendeu? Não pode adorar dois senhor. Você vai agradar um, desagradar o outro. Você vai ficar aborrecido com você. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Então aqui vocês vão lendo, né? Então vocês vão lendo para a história que Paulo estava contando. O 1 Coríntios todo é Paulo contando, relatando para Coríntios, para aquele povo ali que estava desgovernado, fazendo tudo errado. Inclusive 1 Coríntios 11, né? Que ele não está fazendo doutrina nenhuma. Ele está chamando a atenção, exortando aquele povo, né? E contando que a história ele recebeu, né? Dos apóstolos ali, a história de Jesus de Nazaré, que Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Então ele está relatando tudo que ele passou. Agora, aqui em 1 Coríntios 15, ele está falando o que ele recebeu de verdade, entendeu? Ele não recebeu de Jesus de Nazaré. Ele recebeu do Jesus ressurreto. Entendeu? Presta atenção, por favor. Ai, 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 hein? Então ele continuou exortando aquele povo falando, né, aqui do versículo 12. No 11, portanto, se eu, né, ou sejam eles, assim pregamos e assim Cristo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como não há ressurreição de mortos, entendeu? Presta atenção, hein? Como? Como que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, se ele não vive, não podemos crer no amanhã, ele está pregando o quê, afinal? Entendeu? Que a tua religiosidade é o quê? 15. E somos tidos por falso testemunho, entendeu? Se Cristo não ressuscitou, entendeu? E não foi só Cristo que ressuscitou, quando ele foi lá, tirou todo mundo, aqueles que vivia dormindo lá, né, morreu, mas estava do espírito resiliente, adormecido, ele, ó, vivificou. Então, presta atenção, hein? E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, né? Se a gente não acredita no sobrenatural, no espírito, a gente... O que você está fazendo, afinal de contas? Que religiosidade é a tua? Qual é a finalidade? Então, daí nós somos falsos testemunhas de Deus, porque temos o quê? Asseverado contra Deus, que ele o que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos o que não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Porque ele venceu o quê? O primeiro, né? Primogênito, entendeu? Presta atenção, hein? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneces o quê? Nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Aí está falando que os que dormiram e que dormiam, que hoje em dia ninguém dorme, não. Hoje em dia a gente já fala que pensa que a gente morreu, vai dormir até o dia, não sei o quê. Não, meu, hoje ele está vivo, presta atenção. Jesus já nos deu vida e vida em abundância. Você está falando que Jesus é mentiroso?
Presta atenção, aqueles do pacto da lei até ali, né? Aqueles que viviam no primeiro Adão, entendeu? Então, aqueles que eram velha criatura em Adão, teve em Cristo, pela fé, virou nova criatura, ele vivificou, entendeu? Então é isso. Ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ai, basta esse versículo, irmão, 1 Coríntios 15, versículo 19, para você entender o que nós estamos falando. Vou até repetir ele. Para entender esse ministério de Jesus de Nazaré, que trouxe depois a luz, né? Que o Nazareno de Atos 22, de 1 até a 10, ali 9, entendeu? A luz que encontrou Paulo, que levou ele, não sabe se no corpo, fora do corpo, na terceira dimensão, e trouxe a doutrina e tudo, e Paulo aqui em Corinto estava exortando aqui o pessoal, porque estava tudo bagunçado, entendeu? Cheio de egoísmo, comiam tudo, entendeu? E não dava os pobres nada, e dava, entendeu? Presta atenção. Não estava fazendo doutrina, estava exortando. Então, este versículo é chave de 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida física, entendeu? Somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se Cristo não ressuscitou, né? É vã a nossa fé, né? Está escrito aqui, no versículo 13, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então está falando aqui que não foi só Jesus que, hoje não é só Jesus que ressuscitou, e nós ainda vamos ressuscitar, não. Nós já ressuscitamos, olha aqui. E se, versículo 13 de 1 Coríntios 15, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos, né, de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele o ressuscitou, né, a Cristo ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitou, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanece o que? Nos vossos pecados. Então a fé, né? A fé de Hebreus 11, 1, né? A fé que é a certeza do que nós não vemos, entendeu? Então é a fé, esta fé salvífica é do reino espiritual, é do reino de Deus, né? Não é da fé da viuvinha, que ter fé, que botar toda a moedinha, não é isso não, isso é religiosidade, isso é outra coisa, entendeu? Presta atenção, o que trata a palavra de Deus é a fé salvífica, né? É Cristo ressuscitado, né? Ele viveu, o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas ele ressuscitou. Não adianta ficar zelando por dois maridos, né? Nosso marido é Cristo ressuscitado. Não adianta ficar zelando, adorando em memória, né? O outro marido, né? Porque o novo marido pode ficar enciumado aí, e porque não podemos adorar a dois Senhor, a dois mestres, né? A dois maridos, não é verdade? Presta atenção, hein? Um vai ficar muito chateado com vocês, né? E nós não podemos o quê? Recusar, né? Desprezar o amor da cruz, que já foi consumado, né? Que já foi consumado. E ele diz, estragada foi a morte pela vitória. Se você rejeita, o reino de Deus não faz o menor sentido para você, certo? Então, vamos ficar com esta palavra e dar continuidade ao nosso entendimento deste mundo espiritual. Muitos falam sobrenatural, né? Mas que ele existe, mas que ele é real. Este mundo do qual, né? Paulo disse, eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, não sei, né? Assim como muitos têm esse dom, né? Assim como eu, de sair fora do corpo, não é quando nós queremos, claro, né? Mas acontece quando o Altíssimo quer. Então acontece. E muitos saem mesmo, até trabalham no mundo espiritual, né? E eu tenho esse poder,
esse dom, né? Porque tudo é dom, irmãos. Tudo é dom. O homem que pega dons e se intitula com ele, né? Então, lá em Hebreus 1:1, disse que Deus que falava através dos profetas, como disse lá para Jeremias. Jeremias, antes de você de sua mãe e teu pai aí fecundar você, eu já conhecia você, já tinha falado que você ia ser profeta, né? Então, é Deus que falava, né? E através dos profetas. Então, e lá em Mateus 11, versículo 13, diz que os profetas profetizaram o quê? Até João. Por quê? Porque ali Deus parou de falar através dos profetas, né? E aí falou através do profeta, que foi o Jesus. Tá bom? Então vamos prestar atenção, né? Vamos assim esmiuçar, que é muito bom, muito gostoso, né? A gente se alimentar assim da palavra. Então que esta luz do entendimento venha fazer com que nós venhamos a ter o que? Um culto racional, para nós termos a transformação da mente, não mudarmos a verdade de Deus em mentira, né? Mas andarmos o quê? No novo e vivo caminho. Não no caminho que foi para Israel, né, para os judeus, mas no novo e vivo caminho, que é para grego, gentil, brasileiro, espanhol, inglês e todo mundo, tá bom? Presta atenção, menina. 1 Coríntios 15 ainda, né? No versículo 35, para mais um pouquinho de entendimento. Para quem quer, né, irmãos? Para quem quer continuar sendo somente religioso, fazendo ritual, tradição, costume, não, é assim, acabou, entendeu? Aquela horinha acabou, tudo bem, entendeu? É livre-arbítrio, né? Tudo é lícito, porém tu sabes o que te convém. Agora, se quiser crescer um pouco mais na graça e no conhecimento de Deus, vem comigo. Não que eu saiba, como está em Filipenses 3, né? Não que eu saiba, não, de jeito nenhum. Mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então, aqui no versículo diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Eu tenho que falar devagar e tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Chamaram Jesus de Beelzebub e chamam pessoas quando buscam, né, priorizar esses sobrenatural, como eles falam, né? Então, chamam de quê? De endemoniado, tudo. Que eles preferem ser ignorantes, né? É igual aquele quando Jesus ali estava andando no caminho de Gabaú, com aqueles dois, né, que estão andando, reclamando, murmurando. Aquele profeta disse que a gente ia ter tudo, ser feliz, assim, aí ele morreu e Jesus ali do lado, né? E foi falar com eles e eles falaram para Jesus, só se você que não sabe o que aconteceu. Jesus, o que aconteceu? Não sei não. E ali eles foram conversando, né? Sem ler a passagem lá. E aí depois eles foram andando, e depois quando lá estavam sentados ali, e tudo foi que eles reconheceram Jesus no quê? Na comunhão e no partir do pão. Porque esse foi o último sinal que Deus deixou, que Jesus deixou, né? Ali naquela única Santa Ceia, né? Porque eu digo única porque santa, porque tinha um santo, né? Então, ali naquela ceia é um jantar, né? Naquele último jantar que Jesus, de Páscoa, né? Que Jesus teve ali com os seus discípulos, ele deu esse sinal, né? No repartir do pão. E assim foi que eles reconheceram pelo partir do pão. Deus falou assim, ó, fazer isso em memória de mim. Falou com eles, né? Falou com eles, porque eles andaram com Jesus físico, né? Então, ali, naqueles 3 dias que ele ficou ausente, era para eles fazer a comunhão em memória. É a comunhão, irmãos, não é rito, mas é a comunhão em memória daquele Jesus físico. Mas no 3º dia ele ressuscitou e estava ali andou com mais de 500 pessoas, né? Se mostrou assim, e ali eles falaram, quando reconheceram, né? Eles disseram, mas não ardeu no seu coração quando ele falava. E assim, trazendo para os dias de hoje, né, irmão? Quando reconhecem a verdadeira
o mistério, né? O verdadeiro ministério, a verdade do ministério de Jesus. Então, aí quando eles deixam um pouco a religiosidade para entrar no reino de Deus, né? Então, a vontade de Deus é que entre no reino dele, não é verdade? Não adianta só ser religioso, né? Eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso aqui, apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Porque é só aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, ele fez maravilha, curou, tudo em nome de Jesus, Jesus não conhece? Estranho, né? Mas porque não estava no reino, né? Estava no espiritual, não estava no reino de Deus, estava apenas em religiosidade. É bom entender isso, irmãos, de uma vez por todas. Já é hora, né? Desperta do que dormes. Então vamos terminar dizendo aqui, ó, no versículo 36, insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer, né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como o que lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Presta atenção, né? Nem toda carne é a mesma. Isso me leva a lembrar lá da passagem que está lá em Mateus, que fala, né, sobre João Batista, né? Que fala, e Elias já veio. Vamos depois estar esmiuçando mais a palavra de Deus, né? 41. Uma é a glória do sol, outra a glória, o que da lua. A outra é a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Tá bom? Hoje a gente vai ficar com essa palavra, mas vamos continuar pegando pesado no sobrenatural.